7h24, voltamos com Folha no Ar, primeira edição. Eu sou Marco Antônio Rodrigues, ao meu lado Arnaldo Neto, Aloysio Abreu Barbosa, e vamos começar agora a conversar com o nosso convidado, juiz e coordenador do Fórum de Campos, o advogado Heitor Campinho. Bom dia a todos novamente. Bom dia a todos, bom dia Arnaldo, bom dia Luiz, bom dia Marco Antônio, agradeço o convite e espero que a nossa manhã seja agradável. Heitor, no último dia 10 nós recebemos aqui o presidente da OAB Campos, o advogado Cristiano Miller, e ele, entre outros assuntos que a gente vai abordar durante a entrevista, a principal crítica dele foi a falta de juízes titulares no município de Campos. Hoje você é coordenador do fórum, né? Você está ali à frente do trabalho do Fórum de Campos. E eu queria saber a sua análise com relação a esse pleito da OAB. A falta de juízes em Campos é uma realidade? É uma realidade. A falta de juiz vem desde a época do Felipe Stefan. Ele fez um bonito trabalho à frente da OAB e conseguiu a vinda de juízes aqui para a nossa cidade. Campos, cidade maior do interior, a gente tem 15 varas e, em média, a gente tem 8 juízes fixos. Então, a OAB tem que se mobilizar, a sociedade tem que se mobilizar, até que o juiz da capital, a maioria dos juízes são cariocas, muitos de Niterói também, e para que eles venham para a nossa cidade e fiquem, a gente precisa disso aqui. Quando ele falou sobre essa questão de Campos, ele até usou assim, um termo jurídico, e a gente fica meio que na dúvida, eu cheguei à redação pessoal na dúvida de qual era a grafia. É entrância especial, é isso mesmo, que Campos é considerado. E, segundo ele colocou aqui, seria meio que um trampolim. Os juízes vinham para cá até conseguir uma vaga na capital e depois iam embora. Você concorda com essa análise? Existe essa situação, sim. A gente trabalha em Campos com um volume de serviço acima da média. Realmente Campos é uma cidade difícil de trabalhar e isso pode ser uma das explicações do juiz carioca, além da distância, claro, acho que é o principal fator. Ele vem, tem família no Rio, traz a família e fica um tempo aqui. Na hora que ele tem possibilidade, ele retorna para a capital ou para o Grande Rio. Heitor, você falou aí Arnaldo perguntou do problema a partir da entrevista com o Cristiano Miller, da OAB. O problema ele é geral, mas não tem uma área específica da magistratura da Estadual de Campos. Mas parece que nas varas civis esse problema é um pouco mais grave. Quer dizer, Campos você tem 5 varas hoje, quer dizer, até 2006 elas eram 3, e Volta Redonda, que estava falando aqui agora no intervalo, que tem metade da população tem 6 varas. Quer dizer, por que essa desproporção? Isso aí eu acredito que foi mais a questão política mesmo. Eu acho que a OAB de Campos, os próprios, a realidade social aqui, a gente postulou tarde. Então, na hora que a gente foi postular mais varas para Campos, a gente conseguiu pular eram 3 varas até 2006 e a gente chegou a 5. Sim. Mas hoje em dia tem todo um estudo, o tribunal tem um problema sério ali na Baixada Fluminense e por conta disso é difícil criar vara em qualquer cidade. Realmente a situação é muito complicada no Grande Rio. O Volta Redonda é sul Fluminense, não é na Baixada. Interfere como? Na época, eles conseguiram lá, antes de 2006, eles já tinham 6 varas cíveis, enquanto a gente tinha 3 varas cíveis. Você falou que foi Felipe Stefan, eu me lembro desse pleito de Felipe Stefan assim, no TJ, teve até uma reunião que eu me lembro disso, acho que eu fiz essa matéria, se eu não me engano, como repórter. Quer dizer, depois de Felipe você teve Humberto, agora já estamos com Cristiano, quer dizer, então o mandato da OAB é de quantos anos? São 3 anos. São 3 anos, então é um problema. Acho que o Humberto ficou quantos mandatos? Humberto foi 1. Foi 1. Felipe foi 2, foram 2. 1 também, eu acho. 1 também. Então o problema já de 6 anos, bastante tempo. Mas aí, esse pleito fica no TJ, como é que ele... Teve guru também, Teve guru, verdade. Então são 9 anos. Então são 2, então ele já... Eu acho que guru foram 2 vezes. Tem um bom tempo esse problema. Enfim, vamos botar 10 anos, um período de 10 anos. E como é que isso está no TJ? Que prioridade isso tem?
Campos é olhada pelo tribunal, mas a abertura de varas hoje não abre específico para uma cidade, se abre para o Estado. E aí a gente tem que ter juízes que queiram vir e ficar, né? A questão mesmo é a qualidade do serviço. Aqui realmente as varas cíveis, como vocês ouvem falar dos advogados, as reclamações, elas são poucas varas e o trabalho é excessivo para qualquer pessoa. Então as pessoas que vêm para cá e não são de Campos, eles optam por cidades onde a vida é melhor, mais tranquila. Eu falo que para fixar juízes em Campos a gente teria que ter mais varas, ter um estímulo, e a distância atrapalha também. A distância é longe do Rio de Janeiro, não é perto. É difícil a gente convencer um carioca, né? Aí a gente tem uma coisa para a gente valorizar a nossa cidade. Existem 2 cidades que têm juízes da própria cidade, né? Uma é Petrópolis e a outra é Campos. Campos tem um ensino jurídico bom, muito bom. A gente tem uma cultura tradicional, né? Tradicional, isso é bem interessante. Isso foge um pouco da realidade que você conversa lá no tribunal. Fala assim, cidade do interior que tem cultura jurídica. As pessoas falam, Campos e Petrópolis, que é do lado, né? Outras cidades não tem isso, não. Agora, quando a gente fala assim de ter pouco juiz para uma cidade, falando em números, teria um número para levantar? Qual seria o número ideal de um processo, de número de processos que um juiz deveria ter em uma vara, e quanto hoje ele acumula aqui na nossa realidade em Campos? Isso é difícil definir. O tribunal tem esse estudo. A gente tem hoje a entrada aí de 180 a 200 processos por mês, né? Dividindo em 20 dias úteis. Bota aí 10 processos por dia, mas número é difícil definir. Né? A gente tem varas que rodam adequadamente, tem agora na vara civil tem o juiz Heron, tem o juiz Cajueiro, o Leonardo, que também está lá fazendo um bom trabalho, o Rubens, tem um pessoal muito bom, que são os grandes problemas. A gente fala assim, a gente está focando no problema, mas a gente tem assim, tem boas, como é que fala? Boas culturas de trabalho lá. A infância trabalha bem, né? Os juizados funcionam. Lá a gente tem uma coisa criada por lei, que é o juiz não togado, é o juiz leigo, onde o poder de decisão está na mão dos advogados. Eles fazem uma espécie de seleção e julgam. O juiz togado apenas homologa. Então funciona razoavelmente bem. As varas de família de Campos funcionam bem. E as criminais, né? O Dr. Glauceni lá é um bom juiz criminal, o Bruno está fazendo um trabalho brilhante lá na primeira criminal de Campos, que é outro problema enorme que o tribunal está resolvendo. Tem um mutirão lá há mais de 5 anos, que a gente tem mais de 100 júris para pautar, ou por volta disso. Né? Então, as experiências são boas. A gente tem problema realmente na vara civil pela falta de juiz e pela quantidade de processo. Você falou aí na primeira vara criminal, Heitor, e ela junto com a 5ª vara civil parece ser as 2 varas mais complicadas aqui de Campos. Pelo menos foi isso que, né, a Corregedoria Geral, numa operação no dia 28 de março, constatou. Tanto que você, que é titular da primeira vara de família, você tem, nesse esforço de tentar desafogar, você tem assumido aí a 5ª civil. Quer dizer, são os 2 calcanhares de Aquiles aqui da comarca aqui de Campos? Talvez sejam os 2 problemas, né? A primeira vara criminal, a questão está bem já dimensionada, o doutor Bruno lá é bem resolutivo, né? Se faz um mutirão há muito tempo. Então, acredito que daqui a um pouco a gente resolve esse problema. E você, já na a 5ª civil, eu estou lá, né? Eu não sou titular de lá. Estou fazendo o possível e acredito que até o final do ano vem um titular. Ali preciso de um titular todo dia, né? Não que eu não fique todo dia, eu vou lá todo dia, mas é aquela coisa de trabalho ininterrupto e bastante empenho para tentar melhorar aquele perfil. Para solucionar aquela vara, talvez a única solução seja o que a gente fala hoje na justiça, é o salto de qualidade, né? Que é a digitalização do processo e a automação do processo. Aí realmente a gente vai ter outra justiça. Acho que daqui a uns 5, 10 anos, o Brasil tem outra justiça, a gente tem outra realidade aí. E a gente vai lidar com algoritmo e tal, vai ser bem interessante aí para a população, vai melhorar bem.
Doutor, essa digitalização, a vinda da tecnologia, o que o senhor teria como quantificar em termos de melhoria? O que melhorou até hoje? O que pode ainda melhorar? A digitalização, hoje a gente tem a primeira etapa, a gente não tem o processo automatizado, a gente tem um processo digitalizado. É como se fosse um livro que a gente passa e anda com o processo, né? Dá o andamento seguinte. A automação, que o tribunal fez um convênio agora com o CNJ, e aí eu acho que vem um grande salto de qualidade. A Justiça Federal já tem aí um processo já praticamente todo eletrônico, a gente ainda não, o estadual ainda não. E com a automação o juiz ele vai se concentrar mesmo na decisão. Então vai acabar aquele desgaste que é o mero processar, né? O que a gente fala. A gente tem que garantir que todos falem, né? Que todos se manifestem no processo. Isso que, na verdade, é a garantia do contraditório, que vocês ouvem muito falar na ampla defesa. É produzir prova e se manifestar. Então, isso vai ser muito automatizado. Não vai precisar da intervenção humana, né? Vai ser automático mesmo. E o juiz, os servidores vão se concentrar em pensar o processo, né? E isso aí vai facilitar bem a solução dos casos. Vai lá aí. Não, é só que a gente estava falando aqui dessa falta de juízes na nossa realidade. E eu lembro que recentemente aqui em São Francisco teve uma discussão muito forte aqui na cidade vizinha de extinção de comarca. Um contrassenso, se as grandes comarcas estão sobrecarregadas, se ainda extinguir da região e tentar acumular? O tribunal ele fez esse estudo, né, e considerou a inviabilidade da extinção, mas foi pensado isso sim, sob o argumento dessa questão da digitalização, que aí não seria necessário você ter todo um prédio, todo um gasto, mas São Francisco é uma cidade grande, o tribunal verificou, né, a necessidade da cidade e suspendeu esse projeto, mas foi realmente, se a população não se mobilizasse, talvez isso fosse à frente. A gente estava falando aqui, virtualização, você até elencou as diferenças de virtualizar para transformar um processo todo eletrônico, mas é uma coisa que você fez por iniciativa própria na primeira vara de família. E depois a primeira vara civil seguiu o exemplo e também adiantou bastante esse processo. Em termos práticos, o que isso adianta o trabalho do magistrado? Vamos analisar assim. O cartório, a gente tem lá um volume de... Na minha vara lá de... A gente fala minha vara porque é conceito de trabalho mesmo, né? Cada juiz trabalha com, em média, 10 servidores, né? Algumas varas mais, outras menos. O servidor, ele gasta muito tempo para juntar papel, numerar papel, uma atividade que não é intelectual, né? Uma atividade altamente mecânica. Com o processo eletrônico, além dos processos não se perderem, né, porque você tem que estar muito arrumado para você não botar o processo no lugar errado, você ganha todo esse tempo, não só para pensar o processo, mas também para colocar em audiência. O servidor vai ter mais tempo, vai ser tudo uma rapidez, né? O problema é que a gente tem que pensar o processo eletrônico não como a resposta ao que se fala, o Facebook, né? O tribunal, o processo não pode ter uma solução Facebook, não pode ser automática, que a gente brinca. Tem que ser todo processo tem uma demora natural, isso é importante frisar, né? O eletrônico vai solucionar? Não, né? Ele vai reduzir o tempo. Vai agilizar. Vai agilizar. Perdão, ele quebra um pouco aquela burocracia que é consequência de trabalho manual. Né? Todo esse trabalho manual, bota papel, botou na parte errada, você não acha. Né? E essa burocracia eu acho que atrasa muito. Esse é um dos grandes problemas do processo físico, né? É uma redenção. Os servidores que já trabalham com eletrônico, eles não querem outro tipo de trabalho, vamos dizer assim. Eles veem que realmente otimiza a vida deles. A justiça brasileira é acusada, inclusive, às vezes por próprios integrantes hoje morosa, né? Em relação, não vou ser capaz de citar dados que agora não pesquisei especificamente sobre isso, mas há fartos dados sobre isso, quer dizer, comparação com o trâmite de um processo no Brasil, nos Estados Unidos, na França, assim.
países com tradição democrática, tradição jurídica já desde o século XVIII ali. Enfim, se você concorda que a justiça brasileira é morosa, e se concorda ou discorda, por quê? Concordar um fato é que a justiça brasileira ela não é rápida, né? Agora, a gente tem que ver as especificidades do país, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro a gente tem um tribunal mais rápido em julgamento. Não em primeiro grau, mas em segundo grau. O processo julgado aqui demora 6 meses para ser julgado pelo tribunal. Talvez seja difícil a gente ver isso em outro lugar do mundo, vamos dizer, né? Então a Justiça do Rio tem esse mérito. Os desembargadores lá conseguiram atingir esse salto de qualidade deles lá. Agora, o primeiro grau do Rio de Janeiro, realmente a gente tem cidades bem complicadas. A gente tem o exemplo de Campos, né? Tem bastante varas com problemas e tudo, mas há processos muito demorados. Você vê processos com 5 anos, com 8 anos sem julgamento. É uma realidade. A justiça brasileira, ela não é uma justiça rápida, não. Aí a gente vai para São Paulo. Até pouco tempo atrás, em São Paulo, o Tribunal de Justiça ela demorava muito a julgar, enquanto o primeiro grau era melhor. Então, precisa realmente... Eu acho que a grande mudança vamos dizer, de raciocínio que a gente vê na Justiça é que o juiz hoje se tornou administrador. Né? O juiz ele não é treinado, ele é formado em Direito, ele não é treinado para administração. Então, hoje o juiz ele tem que ainda ter esse encargo, nessa função que não é típica dele, ele não tem um pensamento de administrador. Então, isso que talvez seja a grande dificuldade. O que o Tribunal de Pequenas Causas ajuda ou pode ainda ajudar muitos processos, às vezes pequenos, em locais que não tem, acabam trazendo mais trabalho e mais morosidade para a justiça de uma maneira geral. O Tribunal de Pequenas Causas ajuda? Acho que ajuda, mas ele veio como solução. A gente chama de juizado, né, de pequenas causas, Tribunal de Pequenas Causas, enfim, mesma coisa. Mas hoje se criou uma nova... Quando a justiça a realidade da justiça é interessante. Se cria uma solução, que foi o juizado de pequenas causas. Aquilo ali vira um outro local de litígio. E, na verdade, você amplia, você aumenta a solução do conflito, você não resolve. Efetivamente, se criam novas coisas, se cria um novo local de debate para o cidadão lá pleitear seus direitos. Mas não diminui. A cultura brasileira de litigiosidade é enorme. É isso aí que eu acho que o tribunal, os advogados... a gente tinha que trabalhar muito nessa questão de evitar a litigiosidade. Tudo se para, vocês veem isso, né, os senhores que são jornalistas, tudo é judicialização, é da política, é da economia, enfim, tudo vai bater as portas do judiciário. Às vezes ele é com pronto a gente, né? Parece que tem uma indústria de criminalização, né? Fazendo... Não, o papai a Luiz Barbosa que falava que ele preferia a ditadura, porque... O que você tinha medo na época da ditadura militar, uma vez ele fala que um jipe da PF chama ele para depor no primeiro exército. Uma matéria que ele fez com Saturnino Braga, senador na época do PDT, Isso. que meteu o pau nos milicos. Mas que ele falava, era uma coisa que você sabia o que era, né? Que, hoje em dia o oficial de justiça que vai lá com processo, que hoje em dia a imprensa é alvo de muito litígio, né? Você tem... É uma coisa que eu acho que eu talvez tenha acompanhado bem essa transição. O jurídico no jornal existia com uma demanda da empresa, não da redação. A partir dos anos 90, 2000, ele se torna uma demanda da redação. Você lidar com opinião pública, você está sendo levado a litígio o tempo inteiro, né? Eu acho que talvez quer dizer, seja um reflexo disso que você esteja falando. E muitas vezes, né, Luiz, publica uma foto, você tem uma reclamação de direito de imagem. Faz uma charge, aí você tem uma reclamação de que a charge está sendo ofensiva. Diariamente essas você tem o Agamenon, né, que era um jornalismo que é possível de ser feito hoje. Sim. Eu acho, de uma certa forma, o Caceta e Planeta que um negócio que... São os mesmos caras do Agamenon. Do Agamenon. Eu acho difícil você fazer hoje
né? Os humoristas reclamam muito que você não pode fazer piada de nada. Você tem o caso agora do Fábio... Do Danilo Gentili. Danilo Gentili, Fábio Peixoto, ele falou do Fábio Peixoto, Danilo Gentili, que foi apenado, né, criminalmente por uma processo, talvez por um excesso, enfim, mas... Não há dúvida, mas tem que haver um certo respeito também, né? E aquela história da liberdade, temos a plena liberdade. Plena liberdade não existe. A minha liberdade, o meu direito vai até onde começa o seu. Perfeito, na verdade? E por aí afora. Né? Se for a plena liberdade, eu acho que é uma bagunça. Liberdade de expressão é um direito muito importante, mas não é o único, né? Então, não, exatamente. A gente... Só interferindo um pouquinho, a gente tem um jurista francês que ele escreveu muito sobre isso, né? Isso na década de 90, quando o litígio estava começando, não tinha essa forma que tem hoje. Ele falava que o juiz era o guardião das promessas. O termo que ele usava era interessante, porque, na verdade, se desloca o julgamento da justiça e ele vai tomar conta da sociedade. A pessoa é julgada e rejulgada sempre. Então fica esse conflito, realmente. A imprensa julga bastante, e o judiciário julga também, e aí fica esse debate democrático, que aí o difícil é definir limite, né? Sabe que recentemente... A sociedade julga também, quer dizer, tem as redes sociais sociais hoje, você tem a Inquisição, eu estou queimado, aquilo ali Não, eu me lembro de alguns anos atrás, uma das apresentadoras mais famosas dos Estados Unidos, cuja opinião é uma formação, é formadora de opinião de fato, que é aquela Oprah Winfrey. Ela disse no programa dela que a carne vermelha fazia mal à saúde. Ela falou isso. E ela foi processada em 5 bilhões de dólares pela indústria texana de carne. Ela ganhou, depois de 1 ano e meio, 2 anos. Mas se ela tivesse dito uma palavra mágica, não teria havido processo, na minha opinião. Sim, Na minha opinião, carne faz mal. Essa é a sua opinião. É a segunda emenda, se não me engano, da Constituição Americana, que posso estar errado, que assegura que eu posso falar, eu acho que fulano é ladrão. Você não pode falar fulano é ladrão, mas eu acho que eu posso, porque é a minha opinião. Quer dizer, eles levam isso aos estertores. O Partido Nazista, por exemplo, nos Estados Unidos, pode se manifestar com a suástica, com tudo. Sim. E olha que eles lutaram na Segunda Guerra Mundial, perderam milhares de vidas contra os alemães e você não pode fazer isso na Alemanha. Não. Mas é crime, está preso, mas pode fazer nos Estados Unidos. Você tem um direito de pensamento, de opinião. De expressão. Bom, são 7h46, nós faremos mais um pequeno intervalo no Folha no Ar, primeira edição. Voltaremos dentro de instantes. Fique conosco.